A verdade é que o dom de línguas é para todos. Hoje eu quero falar para vocês sobre algo que gera muitos questionamentos, é um dom que gera muita, de certa forma, muita polêmica, e que foi algo que eu desconheci por muito tempo e não sabia a importância desse dom. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Vou contar nesse vídeo como Deus me presenteou com o dom de línguas, porque ele é uma ferramenta importante na nossa caminhada cristã. E eu quero que você deixe nos comentários depois como foi sua experiência, como você começou a falar em línguas, como aconteceu. Quero que você conte o seu testemunho aqui nos comentários. E se você ainda não tem esse dom, se você tem um desejo, se você sabe sobre esse dom, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, para começar, eu quero falar resumidamente, sobre um livro que eu achei muito interessante quando eu comecei a pesquisar sobre o dom de línguas, que é O Falar em Línguas, a Linguagem Sobrenatural de Oração, do Luciano Subirá. Inclusive, é a minha indicação de livro hoje. Como eu falei para vocês, eu vou trazer livros aqui, que eu já li, que eu acho importante, livros que acrescentam o nosso conhecimento espiritual. E esse é o primeiro deles, tá? Do Luciano Subirá. E foi conhecendo mais, buscando mais, e depois também que eu li esse livro e continuei na busca, que Deus me presenteou com esse dom. Então, esse livro, ele edifica muito, ele é muito importante para você que quer conhecer mais sobre o dom, para você que ainda tem dúvidas sobre o dom de falar em línguas. E nesse livro, o pastor Luciano Subirá, ele fala que o dom de línguas é para todos, porque a gente vê muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, dizendo que o dom de línguas é para pessoas específicas, pessoas que têm mais unção, ou pessoas que somente para aquelas pessoas que Deus quis presentear, e não é verdade, O dom de línguas é para todos. E onde que a gente encontra isso na Bíblia? Só a gente ir para Marcos, capítulo 16, ali a partir do verso 15, em que Jesus fala: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Então a gente vê aqui que não é para uma pessoa específica. Jesus disse: "Todos aqueles que crerem, estes sinais seguirão aos que crerem." Então basta você crer, Se você crê que Jesus pode atuar através de você, você pode ter esse dom. É só você buscar, você jejuar, você entrar num propósito ali com Deus, Que Ele vai te dar autoridade para você expulsar demônios, Ele vai te dar o dom de falar em línguas. Mas por que buscar pelo dom de falar em línguas? Por que ela é tão importante? Eu ouvi muitas pessoas falarem para mim que não era um dom tão importante assim, porque não é um dom que edifica a igreja, que é um dom que muitas vezes as pessoas não compreendem, que não era tão importante assim. Mas eu sempre fiquei nesse questionamento, Se não é tão importante, por que tantas pessoas buscam, Porque tinham duas polaridades, De um lado, as pessoas que buscam incessantemente pelo dom de línguas, porque acreditam que o dom de línguas é uma forma de mostrar que Deus está com elas, que eles têm mais unção, ou coisa do tipo. E do outro lado, tem pessoas que acham que não é um dom importante, porque ficaram frustradas de não terem conseguido o dom, ou porque acham que não é importante. Mas, gente, tudo que vem de Deus, tudo que vem do céu é importante. Tudo tem seu significado. Deus não criaria algo, ou Deus não daria algo pra gente se não fosse importante. Então eu comecei a buscar, eu fui desconstruindo esse pensamento que eu tinha de que não era um dom importante. Comecei a fazer várias pesquisas, comecei a perguntar para as pessoas que tinham recebido o dom como que essas experiências aconteceram com elas.
E entrei ali no propósito mesmo, lendo esse livro, lendo a Bíblia, fazendo jejum e buscando por esse dom, porque eu queria muito, ainda mais depois que eu descobri a importância dele. Então agora a gente vai ver por que esse dom é importante. Vou ler com vocês em 1 Coríntios capítulo 12, em que Paulo fala acerca das diversidades dos dons espirituais e a importância dos dons espirituais. Então aqui ele fala: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aqui Paulo fala sobre os dons espirituais, que em cada um vai operar de uma maneira, né? Mas em tudo que é operado pelo Espírito Santo, pelos dons dos céus, os dons que Deus nos deu, é Deus quem opera, é o Espírito Santo quem opera, né? Aquilo que é de verdade, a gente, né? A gente que está na caminhada cristã há um tempo, a gente sabe discernir o que é a língua estranha, né, do bem, e o que é a língua estranha usada pelo inimigo. Isso é um exemplo. Mas aqui Paulo fala que cada um vai ter um dom específico e de acordo com o dom, Deus vai usar de uma maneira, o Espírito Santo vai agir de uma maneira, né? Mas em tudo que o Espírito Santo operar, é Deus agindo, é um único Deus agindo, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E aqui ele fala, né, uma coisa muito importante. Há outra variedade de línguas e há outra a interpretação das línguas. Isso aqui também é um ponto importante que a gente vai tratar aqui, porque no livro o pastor Luciano Subirá ele fala que há 3 tipos do falar em línguas. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção porque eu não sabia, né? Então eu vou ler aqui com vocês essa parte, né, para explicar para vocês esses 3 tipos que existem. Então aqui na página 14, ele fala, né, aqui é muito interessante que tem um quadrinho, né, que explica, né, sobre o falar em línguas, o falar em línguas com interpretação e o falar em línguas sem interpretação. Então vamos lá. Língua sem interpretação. O homem fala a Deus. Línguas com interpretação. Deus fala aos homens. Línguas sem interpretação. Ninguém entende, edificação pessoal. Línguas com interpretação. Todos entendem e a edificação ocorre de maneira coletiva. Então aqui ele vai explicar, né, essa diferença que tem entre os dons, né, o dom de línguas. Então pra gente ver, como Paulo disse ali, né, em 12 de Coríntios, Deus vai agir da forma que Ele quiser, com cada dom que Ele nos der, entendeu? Mas isso não quer dizer que o dom é para uma pessoa específica, não. É para todos que buscarem, todos que crerem, todos que desejarem. Então, a gente tem que sair da zona de conforto e buscar. Então, aqui, nas línguas sem interpretação, o homem fala a Deus. Portanto, trata-se de uma linguagem de oração. E aqui ele traz um verso da Bíblia. Em 1 Coríntios 14:14, o escritor diz: se eu orar em línguas, mostrando que o falar em línguas é uma linguagem de oração, razão pela qual estaremos denominando as línguas sem interpretação como oração em línguas. Então, aquela oração que a gente começa a orar, daqui a pouco enrola a língua,
Isso é o orar em línguas, tá? Aqui é aquela linguagem de oração, aquele falar em línguas que a gente não entende, que ninguém entende, né? É sem interpretação, essa, por que ela é importante? Porque ela edifica a nossa alma, nos dá força para os momentos difíceis, para os momentos de prova, edifica a nossa alma, nos deixa mais fortes. É uma ferramenta que vai nos deixar mais fortes espiritualmente. Por isso que falar em línguas é tão importante. E muitas vezes também tem orações que a gente precisa fazer que o inimigo não pode ouvir, né? Então a gente ora em línguas para confundir ele, né? E às vezes a gente está orando em pensamento, né? Mas a nossa boca está falando em línguas através do Espírito. Porque tem coisas que são mistérios, coisas que nossa alma está falando para Deus e que é mistérios que tem que ser revelado só entre nós e Deus, tá? Então, a língua falar em línguas sem interpretação é nesse sentido. Já a variedade de línguas, né? Esse já se trata da línguas com interpretação. Então, a variedade de línguas, ele é quando o profeta, né? Ela tem a ver com profecia. Quando o profeta fala à igreja. Não sei se vocês já perceberam, né? Em momentos, muitas vezes, que o pastor está pregando e aí ele começa a falar em línguas. Então, ele está trazendo uma profecia para a igreja, uma mensagem de Deus para a igreja. E aí, através da variedade de línguas, ele começa a falar, a pregar aquilo que Deus está dizendo. Ou, né, Deus pode usar... Não tem nada a ver com ministério, tá, gente? É busca sua com Deus. Pode levantar um irmão ou uma irmã ali que não tem ministério de pastor, mas pode entregar uma mensagem para a igreja também. Eu já cheguei a ver. Então, esse é o variedade de línguas. Já o terceiro tipo de falar em línguas é o sinal aos incrédulos. E daí a gente vê... no dia de Pentecostes, foi isso que aconteceu. Foi um falar em línguas coletivo como sinal aos incrédulos, que estavam reunidos todos no mesmo lugar, os discípulos. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíram. E cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações, que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são os galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E isso está em Atos, capítulo 2, do 1 ao 12, do verso 1 ao 12. Então, o terceiro tipo de falar em línguas é o sinal aos incrédulos, né? E assim, esse livro aqui, gente, eu super recomendo, de novo falar, leiam, porque ele é muito importante se você quer saber mais sobre o dom de línguas. E agora eu vou, né, eu posso explicar para vocês. Também Paulo fala, né, em Coríntios 14, ele fala que a gente tem que desejar os dons espirituais, procurar abundar neles para edificar a igreja. Mas ele também fala da importância de ter organização na igreja, né? Que se você está falando em línguas, mas é sem interpretação, você fala para edificar a si mesmo. Então, se não tem ninguém que interprete, não pode virar uma bagunça. Você pode falar em línguas, mas fala em línguas de um jeito organizado, que não vai atrapalhar o culto, né? Tem tudo isso. Porque se não for para edificar a igreja, mais vai atrapalhar do que
do que ajudar ali na liturgia do culto. Mas isso não quer dizer que você não deve falar em línguas, tá? Só tô falando no caso de criar desordem ali, atrapalhar o momento da palavra, entendeu? É nessas exceções, nessas questões. Mas agora eu vou contar a minha experiência, como foi que eu comecei a falar em línguas. Bom, quando eu comecei, entrei nesse propósito de pesquisar mais, saber mais, né? E que eu tava lendo o livro também, eu comecei a perguntar para todo mundo que era próximo de mim, que começou a falar em línguas, como que aconteceu. Então eu perguntei pra minha mãe, eu perguntei pro meu esposo, como que aconteceu, e todos eles me contaram a experiência deles. Minha mãe falou que quando aconteceu com ela, ela era adolescente, que ela sentia que ela tava flutuando, assim, como se ela estivesse andando por nuvens, e ela não sentia o corpo dela, assim, ela tava flutuando. E o meu esposo, quando ele contou, ele falou que ele queria mostrar pra todo mundo, né? Porque ele tava na igreja e de repente com os jovens e Deus tomou todos eles em línguas assim, menos ele. E ele queria ter sido, né, recebido esse dom pra poder mostrar pra todo mundo que ele falava em línguas. Só que não é assim que Deus age. E aí, um dia, quando ele tava no quarto dele sozinho orando, Deus deu o dom pra ele, no secreto. E aí ele falava que ele, tentava falar eu te amo, Jesus, e na boca dele saía a oração em línguas. E aí eu fiquei muito confusa, assim, meu Deus, como será que vai ser comigo? E comecei a pesquisar, vi vídeos no YouTube, como que as pessoas conseguiam esse dom, como aconteceu com elas, o que tinha que fazer, se tinha alguma coisa que tinha que fazer específica. E todas as pessoas me contaram que vinha palavras estranhas, né? Nos vídeos as pessoas contam, né? Que vinha palavras estranhas na mente e a pessoa tinha que falar essas palavras, que aí, de alguma forma, esse dom ia ser desencadeado ali, né? E aí eu percebi que quando eu tava orando, eu tava no culto, vinham umas palavras estranhas na minha mente, mas eu tinha medo de ser coisa da minha cabeça, porque eu queria tanto esse dom que eu tinha medo de ser da carne, né? De ser uma coisa não, é coisa da minha cabeça, eu que tô querendo. Mas aí de tanto, né, buscar e tudo mais, e Deus falou comigo que não era mais pra mim achar que as coisas eram da minha cabeça, tanto coisas que ele me mostrava, né, de discernir espírito, discernir pessoas, comportamento de pessoas, quanto isso que estava na minha mente. Então um dia, eu na sala, quando eu morava com meu pai, eu de noite assim coloquei um louvor que eu gostava muito, que é Jesus, da Elaine de Jesus, e eu coloquei o louvor no fone e fui orar, e eu falei assim pra Deus: Senhor, eu tô buscando esse dom há um tempo, entrei no propósito de jejum e eu não quero que seja da carne. Eu vou falar a palavra que tá na minha mente e eu não quero que seja da carne. O Senhor me perdoa se for da carne. E aí eu tomei coragem e fui. E falei 3 vezes a palavra que tava na minha mente. Na terceira vez, quando eu falei, eu senti queimar aqui no canto da boca, como se um anjo colocasse uma brasa de fogo na boca. Eu lembrei daquela parte, né, do profeta que ele fala: Senhor, sou um homem de impuros lábios. E aí o anjo vem com brasa de fogo, passa na boca dele, né, porque ele tinha lábios impuros e tudo mais. E aí eu fiquei com isso na cabeça, nossa, né, eu sou uma pessoa de lábios impuros, e aí eu senti o cantinho da minha boca queimar e tudo mais. E na terceira vez, minha língua enrolou e eu comecei a falar sem parar, e eu não conseguia parar de falar em línguas. E ali Deus me entregou o dom. E foi interessante porque na mesma hora que eu tava orando, a minha irmã tava lendo em Atos 2, nessa parte de Pentecostes. E aí meu pai saiu do quarto, ela saiu do quarto, os dois, né, vendo assim, presenciando, muito felizes e tudo mais. E, nossa, assim, foi um momento, assim, uma experiência surreal, assim, que eu tive. Foi diferente do que as pessoas me contaram, que se sentiam flutuando e tudo mais. Eu senti queimar o canto da minha boca, sim, mas foi uma sensação boa. E eu não consegui, eu fiquei assim por vários minutos falando em línguas, não conseguia parar de falar. E eu percebi que eram vários, né, a gente não entende as palavras, né, porque
é uma linguagem sobrenatural de oração, como diz no livro. Mas assim, a minha irmã disse que parecia tipo um aramaico, né? Algo assim. E foi lindo, assim. Aí no segundo dia, né? Quando amanheceu, eu fui orar de novo. E eu entendi algumas coisas que o Espírito Santo estava falando. Ele falou assim, né? Quando eu falava em línguas, eu entendi que ele falou assim, que me deu esse dom para eu parar de chorar e para me edificar, para me tornar mais forte e ficar mais próxima dele. E aí foi isso que eu entendi, assim, orando e tudo mais. Então foi uma coisa muito linda que preencheu meu coração, assim. Deus me deu esse privilégio de ter esse dom. E todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu procuro orar em línguas, né? Depois que eu faço a minha oração normal, né? Pedindo para Deus abençoar meu dia, minha família, enfim. Eu procuro tirar uns minutos para orar em línguas, porque o Luciano Subirá fala também no livro que a gente é usado por Deus, né, durante os dias, e é como se fosse uma caixa d'água, né? A gente vai usando, e uma hora o nosso espírito fica vazio, né? Tipo, então a gente tem que recarregar ele de novo com a oração em línguas. Então é como se ela fosse um carregador ali da nossa vida espiritual, né? Para nos deixar mais fortes. Então, sempre que possível, procuro orar em línguas, passar um bom tempo orando em línguas, porque eu sei que isso fortalece a vida espiritual, ainda mais em momentos difíceis, momentos de ataque espiritual. Então, foi assim que eu recebi o dom de línguas. E uma irmã também, que era muito amiga nossa, infelizmente Deus já levou ela para ele. Mas ela, uma vez, quando eu e o Rivaldo, a gente orava no monte, né? Quando a gente ainda namorava, a gente ia com os irmãos orar no monte e ela entregou algo pra mim e pra ele. E ela falou assim, que Deus iria me dar o dom de variedade de línguas, porque era preciso pra mim ajudar ele no ministério dele também. E eu fiquei, né, acreditando naquilo, tanto que eu passei a buscar e Deus me deu o dom. Então, assim, eu não sei ainda, né, como tá escrito aqui, que o de variedade de línguas é para você entregar profecia. Não aconteceu, assim, casos específicos de eu entregar algo para alguém, né, é muito difícil Deus me usar nessa parte. Eu tenho muito medo também, né, de entregar algo que não é verdade, eu tenho muito temor nessa parte, né. Mas foram raras as vezes assim que eu entreguei algo para alguém, mas não foi tanto usando o dom de línguas, né? Então, como eu falei, eu oro bastante em línguas, mas de entregar para alguém assim é muito raro acontecer. E essa semana mesmo eu orando e eu percebi que Deus me deu uma linguagem nova. É importante falar isso também, que conforme você vai orando em línguas, a linguagem ela vai se renovando, você vai perceber isso. Quanto mais você orar em línguas, mais vai trocando a sua linguagem, porque você tá ali, né? É como se fosse um exercício. Você tá ali como se estivesse aprimorando a linguagem, algo assim. Quanto mais você pratica, mais Deus vai te dando mais mistérios e você vai falando sobre isso com Deus. Às vezes, pode acontecer de você estar orando em línguas e Deus falar com você sobre algo, né? Isso é muito interessante, é você ter realmente Deus ali bem pertinho de você falando com você. Às vezes dá para entender algumas coisas, às vezes não. E eu percebi essa semana que uma das linguagens que estava falando é inglês, né? Algumas palavras ali eu entendi algumas coisas e era em inglês. Então é uma coisa assim, é muito particular de cada um falar em línguas. Mas eu falo que é uma experiência, assim, de você sentir Deus bem pertinho de você. E quando você começa a falar em línguas, você sente uma paz, assim. Tem dias que eu tô muito triste, e começo a falar em línguas, e eu começo a sentir paz, assim, como se Deus curasse você, assim, por dentro, sabe? É uma coisa, assim, inexplicável. Então, o que eu posso dizer pra vocês é, se você tem o dom de línguas, continue usando esse dom, porque se Deus te deu é porque é importante para sua caminhada cristã. E se você tem o desejo de falar em línguas, busque, jejue, procure conhecer mais sobre a importância desse dom e não desista na primeira tentativa. Eu fiquei vários meses, várias semanas buscando, até que o Senhor, pela sua misericórdia, me presenteou com esse dom. Então não desista na primeira tentativa, continua buscando, jejuando,
porque esse dom é muito importante para a caminhada cristã. Então eu vou reforçar aqui, deixa aqui nos comentários a sua experiência, o seu testemunho, né, com falar em línguas. E se você tem o desejo de falar em línguas, não deixe, eu vou deixar o link do livro aqui na descrição também. E não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você for novo por aqui. Ajude o canal a crescer e vamos juntos espalhar o evangelho, falar das coisas de Deus, tá bom? Agradeço por você ter chegado até aqui e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo.